Esta semana o DF1 entrevista os 5 candidatos ao GDF mais bem colocados na última pesquisa Datafolha de intenção de votos. A ordem dos entrevistados foi definida por sorteio com a presença de assessores de cada coligação. Ontem, nós entrevistamos Rodrigo Hollenberg, do PSB. Até sexta-feira, nós vamos entrevistar, pela ordem, Ibanez Rocha, do MDB, Rogério Rosso, do PSD, Eliana Pedrosa, do PROS e Alberto Fraga, do DEM. Nós vamos abordar os temas que marcam cada uma das candidaturas, questionar assuntos polêmicos e tratar da viabilidade de alguns pontos dos programas de governo. Cada entrevista terá 20 minutos. E pelo sorteio, o segundo da lista é Ibanez Rocha, do MDB, que está aqui com a gente. Candidato, muito obrigado pela sua participação aqui, agradecendo a sua presença. E o seu tempo começa a partir de agora. O senhor é candidato ao governo do Distrito Federal pelo MDB, que é um partido tradicional e é um partido que tem aí nos seus quadros representantes da velha política e também dos velhos e maus hábitos. Se fôssemos lembrar aqui, tem nomes como Renan Calheiros, Romero Jucá, tem Eduardo Cunha, que está preso, tem Gedel Vieira Lima, que está preso, tem Sérgio Cabral, que está preso, tem Tadeu Filipelli, presidente licenciado do seu partido aqui no DF, que já foi preso, acusado de desvio de recursos aqui do Mané Garrincha. Bom, o senhor está nessa companhia toda e o senhor sempre se coloca como o novo. Mas estando nessa companhia de velhos da política, o senhor é novo em quê? Bom, Fábio, eu sou novo em tudo. É exatamente por isso. Eu venho da Ordem dos Advogados, que denunciou Eduardo Cunha, a assinatura é minha, como diretor do Conselho Federal, e eu me filiei a um partido que também tem uma história muito bonita no Brasil, de Ulisses Guimarães, de Jarbas Vasconcelos, de pessoas que construíram a democracia no Brasil. Então, é um partido que tem história e que tem, sim, como mudar a política no Distrito Federal. A partir disso, eu tenho dito em todos os locais, não existe partido político corrupto, existem pessoas corruptas. E essas pessoas, eu sendo do Judiciário, eu sendo um advogado que fui presidente da OAB do Distrito Federal, eu tenho consciência de que as instituições que estão funcionando, Ministério Público, Polícia Federal e Judiciário, vai apurar e colocar um no seu devido lugar. Uns na cadeia, outros julgados. Agora, candidato, o partido são as pessoas. E muitas vezes parte desses desvios é para ajudar partidos, campanhas dos partidos. E o senhor também falou, quando o senhor foi lá no lançamento da sua pré-candidatura, o senhor disse o seguinte, olha, me sinto honrado pela oportunidade dada por Tadeu Filipelli de poder representar o projeto do partido. Uma vez o senhor sendo eleito, vai ignorar o seu partido? Não, eu não preciso ignorar o partido. Eu posso muito bem entender que o MDB tem uma história no Distrito Federal e uma história de governar para as pessoas que mais precisam. Eu acho que isso precisa ser recuperado em Brasília. Brasília hoje ela está totalmente desestruturada, as pessoas carentes estão passando fome, as filas dos hospitais estão lotadas de pessoas que estão morrendo e essa história eu quero resgatar. A história do bom MDB que trabalhou pela redemocratização e que trabalhou muito no Distrito Federal. Eu acho que tentar misturar as figuras que estão presas com aquelas que estão entrando na política não vai dar certo e certamente não é esse caminho para se renovar na política. Nós temos talvez a pior experiência, Fábio, de todo o período da redemocratização. O que foi feito no Congresso Nacional foi um atentado à democracia. Eles fecharam os partidos políticos e colocaram todos os recursos na mão desses líderes partidários. Então, as candidaturas desse ano não serão candidaturas de renovação, salvo aquelas que já vêm como a minha. Tadeu Filipelli, que é um presidente licenciado do seu partido, que foi preso, o senhor acha que está dentro dessas figuras de bom exemplo do partido? Eu entendo que ele tem uma denúncia, ele não tem nenhuma condenação, é bom que se observe. Ele tem uma denúncia, não tem nenhuma condenação e tem o direito, como qualquer cidadão brasileiro, de se defender na justiça. Se ele for condenado, ele vai cumprir a sua pena. Eu confio no Judiciário. O senhor se sente confortável tendo todas essas companhias no MDB? Eu, aqui no Distrito Federal, eu só conheço esse, Filipelli. Os outros eu não conheci nenhum e me filiei ao partido ano passado. Então, eu estou muito tranquilo em relação aos outros que estão presos, porque eu, como dirigente da Ordem, também fui atrás da prisão dessas pessoas. Agora, o senhor escolheu o MDB por quê? Eu acho que o MDB ele tem uma boa história no Distrito Federal. A história da construção do Distrito Federal passa pelo MDB. Além disso, não adianta pensar que vai se fazer política sem as estruturas partidárias, principalmente tempo de televisão. E hoje mesmo eu tive uma experiência que me ligaram para assinar um documento para um rapaz que está num partido novo,
porque ele não consegue ter tempo na televisão e espaço nas televisões. Foi por tempo de televisão, então, um dos principais motivos, você escolheu o MDB. Estrutura e tempo de televisão. Agora, o senhor é o candidato com, né, o segundo candidato com mais tempo na TV e também em inserções. Olha só, nesse período de campanha, o senhor já fez 10 programas no rádio e na TV e o senhor já teve 60 inserções em rádio e em TV, em cada emissora. Bom, o senhor tem aí 4% das intenções de voto. A estratégia não deu certo? Não, a estratégia está dando certo. Eu sou o único candidato que dobrou nas pesquisas. Tem que lembrar que eu saí de 0,7 e não era candidato. Então, eu dobrei na primeira pesquisa e já os indicativos das nossas pesquisas internas e algumas que eu sei que serão publicadas já nos coloca perto de 7%. E a expectativa é que até sexta-feira a gente atinja os 10%. Tá, o senhor dobrou, mas foi de 1 e pouco para 4. Eu dobrei de 2 para 4, são 100% em 3 dias de campanha. Foram 3 dias, do dia 31 até o dia 3. Então, a estratégia está dando certo e a população do Distrito Federal, que não escolheu os outros ainda, porque representam o passado, estão conhecendo uma proposta do novo. Candidato, o senhor é um homem rico. O senhor tem um patrimônio superior a 93 milhões de reais. Entre os seus concorrentes, o senhor é que tem um patrimônio mais alto. Inclusive, o senhor vai bancar a própria campanha e vai destinar para isso, está destinando, 5 milhões e 600 mil reais. O senhor falou aí que nos 4% o senhor dobrou, mas esse investimento está valendo a pena? Não é muito dinheiro para os 4%? Vale a pena, sim, porque é a discussão não do valor que eu recebi. É uma história de trabalho, é paixão pela minha cidade. Uma coisa que eu sempre fiz, por exemplo, na ordem não se recebe sequer salário. Um presidente da ordem não recebe nenhum tipo de ajuda de custo, mas eu fiz pela advocacia, mesmo gratuitamente. E eu vou fazer pelo Distrito Federal para que a gente possa ter a oportunidade de discutir a boa política no Distrito Federal. Nós estamos passando aqui por uma crise que já se alonga há muitos anos e ninguém está preocupado em tirar a cidade da crise. Então precisa que um filho de Brasília, nascido aqui, venha para retirar, mesmo que a custo próprio, a custo pessoal. Mas chegou a hora de fazer alguma coisa pela cidade, porque senão esse patrimônio que eu amealhei trabalhando, ele também vai ser dissolvido, porque a cidade está no lixo. Por falar em patrimônio, na sua declaração de patrimônio ao TRE, eu vou até ler aqui, o senhor informou que tem 65 milhões de reais em créditos decorrentes de empréstimos. Que atividade é essa? Créditos decorrentes de empréstimos? É dinheiros que foram aplicados nas minhas empresas, saíram do meu patrimônio pessoal e foram aplicados em empresas que eu tenho. Então, eu tenho crédito junto a essas empresas no ramo imobiliário, nas minhas fazendas, então eu tenho créditos decorrentes desse investimento. Ok. O senhor prometeu, nas várias falas do senhor em campanha, o senhor dando entrevista, de o senhor fazer uma equiparação da Polícia Civil, o salário da Polícia Civil com a Polícia Federal. Também o senhor falou numa entrevista que o senhor também vai dar o reajuste da Polícia Militar. E o senhor também disse que vai diminuir impostos. E o senhor sempre fala, sempre nas suas entrevistas, o senhor sempre fala na sua campanha que o senhor é o novo. Então, para ser novo, porque prometer é muito fácil, todo mundo chega, promete um monte de coisa. Então, para ser novo, para ser diferente, eu quero que o senhor, por gentileza, diga para a gente de onde exatamente o senhor vai tirar dinheiro, porque o senhor está propondo aumentar as despesas e diminuir receita. Essa aí é realmente uma receita diferente. Da onde você vai tirar dinheiro? A receita é possível desde que você volte a fazer a cidade crescer, ela está totalmente travada. A receita utilizada pelo atual governante, ela não deu certo ao longo desse período, porque ele aumentou impostos, tirou as empresas do Distrito Federal, tirou o emprego das pessoas e não consegue gerar receita. E governar é ter prioridades. E a prioridade vai ser segurança, saúde, transporte público e geração de emprego e renda. Você não consegue, de maneira nenhuma, fazer a cidade sair se você não tiver um investimento e não tirar as empresas do Distrito Federal dessa situação de abandono. Quem vai investir nisso? Da onde vem o dinheiro? O dinheiro existe, o dinheiro existe. O que falta é prioridade. O que falta é prioridade. Você pega, por exemplo, uma quantidade enorme, você tem uma quantidade enorme no Distrito Federal de cargos comissionados, que estão sendo distribuídos de forma eleitoreira, para manter o candidato do governo bem posicionado nas pesquisas. Isso tem que acabar, porque isso não é investimento prioritário. Você tem inúmeros recursos que estão sendo gastos na contratação de pessoas para trabalhar para o governo, através de licitações que todos sabem como estão acontecendo, como ocorreu no caso da candidata Eliana Pedrosa, que contratou recentemente, com dinheiro do governo, mais de 2.000 vigilantes. São recursos como esse que estão saindo
da saúde, da segurança, da educação, do transporte público e da geração de emprego e renda. Nós temos que reativar essa cidade, Fábio. Não dá para ser demagogo, como eles vêm sendo, sempre colocando a culpa no passado. Tem que enfrentar os problemas e tirar essa situação de descalabro que a nossa cidade vive. O senhor vai diminuir que imposto? A começar, eu vou lhe dar um exemplo aqui básico. Eu estive essa semana em Santa Maria e eu encontrei com uma senhora que estava com 2 carnês do IPTU. Um do ano passado de R$ 140, quitado. O desse ano de 400 sem pagar, porque ela não tem recurso. O que é melhor, 140 no caixa do governo ou 400 com uma mulher negativada já? É isso que é bom para o Distrito Federal? É muito melhor você ter uma política fiscal eficiente, que cobre impostos, mas que dê condições das pessoas trabalharem. Essa é a política que funciona no mundo todo, e não essa de você perseguir quem trabalha. Candidato, o senhor defendeu na Justiça o direito de um dos assassinos do índio Galdino. Isso aconteceu em 97, que ele foi um dos 5 que colocou fogo no índio Galdino. E o senhor defendeu o direito dessa pessoa de entrar na Polícia Civil, mesmo que essa pessoa ela foi proibida pela vida pregressa dela, foi proibida pela polícia, foi proibida pela justiça, mas o senhor defendeu o direito dele de ser um policial civil, mesmo com esse passado. Só estou terminando aqui. Esse foi um dos crimes mais cruéis da história de Brasília e também do Brasil. Uma vez governador, o senhor também vai levar em conta, ou não vai levar em conta, a vida pregressa dos seus colaboradores, como nesse caso? Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu não defendi ele na época do crime. Não, o senhor não, eu também não disse isso. Eu defendi o direito dele, depois de ter pago a pena dele, estar ressocializado, de fazer o que ele quiser da vida. Porque a pena tem 2 funções, para quem não conhece. A pena tem a função de você pagar um tributo ao Estado, sendo recolhido, mas ela deve ressocializar a pessoa. Ele era menor na época, ele era menor, cumpriu toda a pena dele, mas se a legislação exigia ficou 4 meses e depois teve a ficha limpa. Exatamente. Enfim, então agora, uma meses. Pessoa com a ficha limpa nunca mais vai poder fazer um concurso público, ele vai ser condenado para o resto da vida. Eu imagino um homicídio, ele vai lá para Papuda, cumpre a sua pena e depois ele tem que continuar homicídio o resto da vida. Mas então me diz uma coisa, candidato, alguém que participa de um assassinato cruel como esse, fica 4 meses, e nós estamos falando, não é de outra coisa, não é de trabalhar no hospital, não é de trabalhar, nós estamos falando de ser policial. Ele foi acusado, ele foi julgado, ele foi condenado por assassinato. E o direito de ser policial, tanto é que a justiça foi contrária à proposta do senhor, porque a primeira instância perdeu, a segunda instância perdeu, está nos pelos tribunais de justiça. A justiça tem o direito de errar também, e eu tenho o direito de acreditar na justiça, mas eu tenho que ter minhas convicções, porque nós temos hoje quase 15 mil pessoas presas na Papuda. Vamos matar essas pessoas porque eles não têm mais direito de viver? Então, só para ficar claro... Nós temos que ter muita clareza no que nós estamos tratando, Fábio. As pessoas vão para a prisão para se ressocializar. Se o Estado não dá condições delas se ressocializarem, isso é culpa do Estado. E nós temos que dar oportunidade às pessoas. E eu não tenho nenhum problema de uma pessoa... E eu, como presidente da ordem, eu dei várias carteiras para pessoas condenadas que pagaram seus crimes. Agora, eu vou proibir uma pessoa de ser advogado porque ele foi preso? Então, uma vez no governo, o senhor não vai se preocupar com a vida pregressa dos seus colaboradores? A vida pregressa só serve quando você não cumpriu a sua pena. A vida pregressa, quem limpa a vida da pessoa é a justiça. É quem diz que ele já pagou pela sua pena, não sou eu. Se você fizer uma consulta no nome desse rapaz que você cita, ele não tem nada lá no tribunal mais. Ele já pagou a pena dele com a sociedade. Ele pagou 4 meses. Sim, mas se for 4 meses é a legislação, ele cumpriu o que lhe era imposto. Vamos mudar a legislação. Eu também não concordo que essas pessoas que praticam crimes dessa maneira cumpram só 4 meses, mas ele cumpriu o que lhe era imposto. Candidato, parte da sua carreira como advogado, o senhor passou defendendo sindicatos. Mesmo assim, numa entrevista à Rádio CBN, o senhor disse que a única coisa boa na reforma trabalhista foi o fim do imposto sindical. Exatamente. Não é uma contradição isso? De maneira nenhuma, porque o imposto sindical, ele passou a ser desvirtuado, ele passou a não servir mais aos sindicalizados, e sim a uma política errada da grande maioria dos sindicatos. Os bons sindicatos daqui, os que eu defendi, por exemplo, o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário e diversos outros, há muitos anos já devolviam o imposto sindical, porque eles acreditam na boa prestação de serviço. O imposto sindical, da maneira como vinha sendo utilizado, ele estava servindo como máquina para alavancar partidos políticos. E isso estava errado, e muito errado. Agora, como nós falamos, o senhor aí reforçou, boa parte da sua clientela, a clientela do seu escritório, são os sindicatos de servidores. Uma vez o senhor sendo eleito, o senhor vai autorizar reajuste para esses sindicatos.
Não existe aí um conflito ético nessa questão, já que o escritório que o senhor é sócio defendia esses interesses? Só para esclarecer, 95% da minha clientela hoje no escritório, ela é voltada para o serviço público federal e não para o serviço público do Distrito Federal. Mas tem Câmara Legislativa também? Não, eu não advogo para a Câmara Legislativa, eu advogo para o pessoal da Câmara Federal, Sindileges DF. Do Distrito Federal, eu tenho um grupo de servidores que talvez sejam os menos favorecidos aqui do Distrito Federal, que é o que é ligado ao Sindicer, que são as empresas públicas do Distrito Federal, principalmente no que diz respeito à SLU, Novacap, TerraCap, Codeplan e DR e Emater. Essas empresas, elas estão lá e têm as ações na justiça que o atual governador não pagou e para complementar, agora ele entrou com ação direta no Supremo Tribunal Federal que quer incluir também esses débitos imprecatórios. Ele não gosta de pagar a conta de ninguém. Agora, o que eu já declarei? Que os honorários que eu tenho das ações que estão na justiça e que o judiciário já disse que é devido, esses honorários vão todo para a reforma das escolas do Distrito Federal. Assim como vai também para as escolas do Distrito Federal toda a remuneração do governador, porque eu não quero remuneração. Eu fui presidente da ordem sem receber nada e vou ser governador sem receber R$1 dos cofres públicos. Como eu também não quero ocupar, não vou ocupar a residência de Águas Claras, eu vou continuar morando na minha casa, vou andar no meu carro particular, fiz isso enquanto presidente da OAB, acabei com todos os carros de representação e eu vou mostrar que é possível fazer política com honestidade. O senhor é réu por improbidade administrativa num processo que pede a devolução aos cofres públicos por parte do senhor de R$3.300.000. Ou seja, na opinião do Ministério Público, o senhor ganhou dinheiro indevido do Estado. Isso aconteceu? Não aconteceu. É tanto que eu tenho 2 pareceres do Tribunal de Contas do Distrito Federal, um parecer do Ministério Público do Distrito Federal dizendo que isso não ocorreu e que o pagamento foi correto, foi bem feito e que a Câmara Legislativa economizou a fazer esse pagamento, que foi decorrente de uma decisão judicial transitada e julgada, da qual o próprio Ministério Público foi intimado e não recorreu. E eu não sou réu ainda, eu sequer fui intimado desse processo. E eu só vou ser réu nesse processo depois de intimado, ouvido em defesa prévia, e o juiz vai dizer se vai receber ou não a ação. Eu aguardo receber esse processo, está paralisado por conta de uma decisão do Supremo, para que eu possa fazer a minha defesa. Agora é o seguinte, se disser que foi errado, e eu tenho certeza que não vão dizer, eu tenho condições de pagar. Artigo 17, parágrafo 9, Lei da Improbidade, o senhor é réu sim. Inclusive eu tenho aqui... Eu não sou réu, só após a defesa prévia. Candidato... Tem que ser recebida a ação. Eu tenho aqui uma cópia, um print, se o senhor quiser eu passo na mão do senhor, que está escrito logo depois do nome do senhor, está escrito aqui o seu nome, Ibanez Rocha Barros Júnior, o seu CPF e, entre aspas, réu. Isso porque aqui eles é não do têm Tribunal como cadastrar de Justiça de outra maneira, mas se Federal. você procurar a legislação, você vai ver que eu só me transformo em réu nessa ação depois que o juiz der o recebido após a defesa prévia. E eu espero que você não queira discutir direito comigo. Não, eu não quero. Eu não tenho condições técnicas de direito do senhor. Então pode acreditar na minha informação, porque aí, se não for verdade, você pode colocar como fake depois. Então o documento do Tribunal de Justiça está errado? Essa é a maneira de cadastrar. É a única maneira de cadastrar. Está errado porque eu nunca fui citado nessa ação. O senhor quer ver isso aqui? Está sendo requerido aqui, ó. Tem o Alírio Neto, requerido, outros 2 nomes requeridos e está Ibanez Rocha Barros Júnior, réu. Só estou perguntando para o senhor, então, no documento do Tribunal de Justiça, está errado. Essa é a maneira de se cadastrar, está errado. Ok. O senhor tem defendido que uma forma de melhorar a situação no trânsito aqui no Distrito Federal é voltar com as vans. Todo mundo que já dirigiu em Brasília na época das vans sabe o caos que era as vans. Então era um perigo para quem estava dentro, era um perigo para quem estava fora. Por que o senhor quer fazer isso? O sistema do Distrito Federal, hoje eu não estou falando da van transitando entre Plano Piloto e Ceilândia, não. Eu estou falando dela pegando as pessoas que estão lá no final do pôr do sol nascente, dos outros bairros que não têm acesso, porque não tem linha de ônibus, e trazendo essas pessoas para dentro das linhas de ônibus e para o metrô. Essa é a única maneira, porque você não consegue fazer com que o ônibus entre no pôr do sol, porque lá não tem nem via para isso. Então nós precisamos trazer essas pessoas para dentro do sistema, para que elas possam utilizar os corredores que existem e o metrô. Essa é a única maneira. E a concessão vai ser feita da mesma forma do táxi. Uma pessoa, uma concessão. Uma van, uma concessão. De modo a que a gente possa integrar o sistema e reabastecer as nossas bacias. Qual é o grande problema do transporte do Distrito Federal hoje? É porque se você for sair de dentro da Vicente Pires, você não tem ônibus.
Então você tem que ter alguém trazendo essas pessoas para dentro das linhas. E o melhor meio é a van ou o micro-ônibus, porque assim você consegue trazer essas pessoas e realimentar o nosso sistema. As vans não vão poder pegar ninguém no ponto? Não. Elas vão passar nos locais onde não tem linha de ônibus e vão trazer essas pessoas para dentro do sistema. E é assim que tem que funcionar, não tem outra maneira. Rapidamente aqui, terminando, o seu plano de governo fala em saúde regionalizada, em que o paciente ganharia um cartão de saúde diferenciado e ele seria atendido na própria região. Isso não iria acabar sobrecarregando hospitais que já estão superlotados? Taguatinga, Ceilândia, Santa Maria, Samambaia? O problema da saúde aqui, Fábio, é totalmente diferente. O que o atual governo fez foi desmontar a atenção à saúde básica. E aí ele tirou também dos centros de saúde o atendimento. E 70% da saúde você resolve lá, dessa maneira. Se você tiver esse atendimento correto, feito da maneira correta, com equipes corretas, você tira toda a sobrecarga do sistema e dos hospitais. Esse é o caminho, não tem outro. Ok, nós conversei aqui com o candidato Ibanez. Obrigado pela sua participação aqui com a gente.